Será que as ações de banco estão baratas? Para responder essa pergunta, eu dividi em 3 partes. Vou deixar aqui em cima o link dessa primeira parte, onde a gente analisou o Banco do Brasil e o Itaú. Eu dei uma explicação geral de por que as cotações dos bancos estão sofrendo tanto nesse ano de 2020. Agora, nesse vídeo, na parte 2, nós vamos analisar 3 bancos menores. O Banco Inter, o Banco ABC e o Banrisul. E a gente sempre vai analisar nessa ordem, do que tem o menor lucro, que é o Banco Inter, até o que tem o maior lucro, que é o Banrisul. E no final eu até vou mostrar para vocês o cálculo do preço justo do Banrisul usando o modelo de precificação de Gordon. Então a gente não tem tempo a perder. Roda a vinheta. Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e agora vamos direto entrar na análise desses 3 bancos que eu prometi para vocês. Vamos abrir aqui a apresentação. Peraí. Então, aquela apresentação que a gente iniciou na primeira parte, vamos dar continuidade a ela, analisando os 3 bancos que eu já falei. Então, primeiro vamos dar uma olhada nos lucros de cada banco. Então, a gente sabe, como eu já falei, que o que tem o menor lucro é o Banco Inter. Peguei aqui o ano de 2019 para ser ano fechado e não ter efeitos da pandemia. Então, aqui ele lucrou um pouco menos de 80 milhões em 2019. Vamos ver aqui o Banco ABC, um lucro bem maior do que o do Banco Inter, quase 500 milhões. E já o Banco Banrisul, um lucro bem maior do que os outros dois, na casa de 1 bilhão, né? Acima de 1 bilhão. E aqui a gente consegue ver sempre o Banco Inter em cima, o Banco ABC e o Banco Banrisul, naquela ordem que eu falei para vocês que vai ser apresentado. Então a gente consegue ver os 3 ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha, então, no pagamento de dividendos. Então a gente pode ver que o Banco Inter, como ele é o mais novo, que tem o lucro menor, e ele está buscando crescer muito rápido, ele é o que menos paga dividendos. Já o Banco ABC, a gente pode ver aqui que ele tem uma estabilidade muito maior nos pagamentos do que o Banco Banrisul, apesar de, em 2018, 2019, ali, o Banco Banrisul ter pago bem mais. Se eu não me engano, aqui em 2018, acho que ele chegou a pagar um valor acima de R$2 por ação. Então vamos dar uma olhada mais de perto nas receitas de cada um desses bancos. Primeiro pelo Banco Inter. A gente pode ver que ele já nasceu digital. Então as receitas de tarifas bancárias aqui, ó, nunca foram representativas nas receitas totais do banco. Já o Banco ABC, as receitas de tarifas bancárias também nunca fizeram parte do seu DNA como empresa. Ele sempre focou em atender empresas de médio e grande porte. E aí eles não têm uma receita de tarifas bancárias muito representativa. Já é bem diferente do Banco Banrisul. Aqui mudou um pouquinho a cor, as receitas de tarifas bancárias estão aqui como a cor roxa. A gente pode ver que ele tinha uma parte considerável de receitas vindo dessa linha. E conforme a gente viu no vídeo anterior, tanto o Banrisul, como o Itaú, como o Banco do Brasil, todos eles vêm perdendo receitas de tarifas bancárias. Isso fruto muito da concorrência que está aumentando aqui no Brasil, no setor bancário, o que é muito benéfico para nós. Mas como acionistas, a gente tem que ficar ligado que os bancos devem perder essas linhas de receita cada vez mais. Então aqui a gente pode ver os 3 juntos, né? O Banco Inter, Banco ABC e Banco Banrisul. E agora aqui vamos dar uma olhadinha mais na carteira de crédito, na quantidade de clientes, na verdade. A gente pode ver aqui o número de clientes do Banco Inter, a gente pode ver que ele teve um crescimento bem acelerado, ó. Olha aqui, de 2017 para março de 2020, a gente tem um crescimento de mais de 200% em menos de 3 anos. E a gente pode ver aqui na divisão que ele foca muito mais em pessoas físicas do que em pessoas jurídicas. Já o Banco ABC, como eu já tinha falado, o foco dele é empresas. Então a gente pode ver aqui praticamente 100%, né, 97%, 98% da carteira total do Banco ABC é focado em empresas. Ele não tem uma grande atuação, na verdade não tem quase nenhuma atuação no mercado de pessoas físicas. E a gente pode ver aqui que o número de clientes mais ou menos estável, não tem um crescimento muito grande. Já o Banrisul, o foco é muito mais em pessoas físicas. E a gente vê num outro gráfico aqui que não é qualquer tipo de pessoas físicas, é pessoas físicas servidoras públicas. Porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, a maioria dos servidores públicos, o banco originário que faz o pagamento é o Banrisul. E a gente pode ver aqui nesse gráfico aqui que mostra que as receitas do banco, as linhas de crédito que o banco mais usa,
o crédito consignado, empréstimo com consignação, meu Deus. A gente pode ver nesse gráfico aqui que o empréstimo com consignação é uma das maiores linhas de crédito do banco. Então é muito mais focado em dar empréstimos àqueles que têm o menor risco, o empréstimo mais garantido. Vamos falar agora da qualidade da carteira. Lembrando que a gente viu no vídeo anterior como é que se mensurava essa qualidade, mas vamos só lembrar aqui. Os valores que estão em atraso no banco, ou seja, tem pessoas que estão devendo para o banco e ainda não pagaram as suas parcelas, elas começam a entrar num nível de risco cada vez pior, sendo o H aqui o pior. Esse nível de risco H, o banco é obrigado a guardar aquele dinheiro, imaginando já que ele não vai receber. Então, se ele receber alguma parte desses valores que já estão em atraso de mais de 180 dias, é lucro, porque o banco já nem contava mais com aqueles valores. Então, a gente pode ver que é muito importante a gente dar uma olhada na qualidade da carteira, principalmente nesses que estão aqui embaixo na classificação, ou seja, os piores créditos, os que são mais prováveis de dar calote. Então, vamos dar uma olhada no Banco Inter. Isso representa mais ou menos ali 3,4% da carteira total ali em março de 2020. Já no Banco ABC, esse valor percentual representa 2,4%, corroborando aquela tese que emprestar para empresas é, na maioria das vezes, mais seguro do que emprestar para pessoas físicas. O Banco ABC ele foca praticamente apenas em empresas. Agora em Banrisul aqui, surpreendentemente, esse valor é um pouquinho mais alto, 8,4%. Então, me parece que a carteira dos três bancos são sólidas, mas se a gente for olhar por esse indicador, a carteira do Banrisul é um pouquinho mais arriscada do que a carteira dos outros dois bancos. E aqui o que a gente já viu ali nas tabelas anteriores, só que agora em forma de gráfico. Banco Inter, Banco ABC e Banco Banrisul. Vamos dar uma olhada agora nos valores de PL dos bancos, assim como a gente fez na primeira parte. Lembrando só, o que é o PL? É um indicador que é o preço da ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Vamos pensar no exemplo de uma padaria. Vamos dizer que uma padaria lucra sempre 1 milhão por ano. E vamos dizer que tu consiga comprar essa padaria por 2 milhões. Então, se nada mudasse, a padaria continuar com aquele mesmo lucro, é de se esperar que em 2 anos tu vai ter lucrado todo aquele valor que tu investiu naquela empresa. Então, o PL seria de 2, nesse caso. PL nada mais é do que um valor que indica em quanto tempo aquele valor que tu pagou para aquele investimento vai retornar para ti, assumindo duas verdades. Primeira, que o lucro dos anos passados, na verdade dos últimos 12 meses, que é o que tu está usando como base, vai se repetir no futuro. E segundo, que todo aquele lucro seria resgatado e tu botaria no teu bolso, o que obviamente não é verdade. Mas é um indicador muito utilizado no mercado para ter alguma estimativa de quão caro ou barato está uma ação ou qual a previsão de crescimento que o mercado acredita naquela ação, porque se uma ação está com um PL muito grande, aqui como a gente está vendo aqui no Banco Inter, é que o mercado acredita que no futuro os lucros do Banco Inter vão ser muito maiores. Então por isso que ele está aceitando pagar hoje um valor muito mais caro por um lucro pequenininho. Então aqui a gente pode ver que o gráfico original aqui que eu trouxe, ele está meio estranho. Como o Banco Inter ele é muito recente, ele fez o IPO, se não me engano, em 2018 ali, o gráfico ficou meio estranho. Então eu quis trazer também o valor que está lá no Status Invest. Então, a gente pode ver que é acima de 600. Então por essa explicação a gente pode ver que se os lucros continuarem dessa maneira, as pessoas vão demorar um bom tempo para ver o seu dinheiro retornando para elas. Já o Banco ABC tem essa curva aqui, é bem interessante ver o indicador de PL, não apenas comparando com outras empresas, mas principalmente com a própria empresa e seu histórico. E o Banco Banrisul está com esse comportamento aqui, então também está perto de uma das mínimas desse gráfico aqui. Então, mostrando os três gráficos, Banco Inter, Banco ABC e Banco Banrisul, para a gente comparar os três ao mesmo tempo. Vamos dar mais uma olhadinha no caso do Banco Inter, porque acho que ele está bem na moda, né? E, por favor, não me entendam mal, eu sou cliente deles, adoro ser cliente deles. Agora, para ser acionista deles, eu acho que no momento eu passo, porque olha aqui, ó, a gente tem aqui uma reportagem que está estimando que os lucros do Banco Inter em 2020 vão acabar em 30 milhões, causados pelo impacto da pandemia, né, que esses 30 milhões são menores do que ele já vinha apresentando, mas olhem aqui, em 2021 está estimando que vai chegar em 227 milhões e
420 milhões em 2020. Então, fazendo uma conta rápida aqui, a gente divide, faz a porcentagem. Então, a gente está vendo que essa reportagem está acreditando que vai ter 1.300% de aumento de lucros naquele período ali. E vamos dar uma olhada o que ele vem apresentando. Lembrando aqui, ó, em 2019 ele fechou com quase 80 milhões. Em 2016 o lucro dele era quase 26 milhões. Então realmente teve um crescimento bem grande. Mas ali, durante esse período, o aumento foi de apenas 205,39%, o que é um baita crescimento, mas bem diferente do que 1.300% de crescimento. Ah, Felipe, mas ações de tecnologia, que na verdade o Banco Inter, o mercado gosta de olhar para ele não só como um banco, mas como um banco digital, então tem uma pegada muito mais tecnológica, e esse setor de tecnologia, ele geralmente sempre tem PLs mais elevados, porque é um setor que pode ter um crescimento muito rápido. A gente nunca sabe quando uma empresa vai ser disruptiva, né? A gente pode pensar em Amazon, Airbnb, enfim, outras empresas que mudaram completamente como o mercado se organiza. Então, geralmente, os PLs dessas empresas são bem altos. Mas eu fiquei curioso e eu fui pegar um histórico de uma outra empresa do setor de tecnologia e que a gente sabe que deu um retorno bem satisfatório para os seus acionistas. É a Apple. E olha aqui, ó, o preço da ação da Apple foi crescendo ao longo do tempo e agora está nos patamares bem altos. Aqui, esse outro gráfico é o lucro por ação dos últimos 12 meses. Então a gente pode ver que ao longo do tempo a empresa foi cada vez lucrando mais, de modo que cada ação teria direito a um valor maior do lucro. Ou seja, é um indicativo excelente que uma empresa está indo bem. Mas agora vamos ver o que interessa aqui, ó. O PA Ratio, que é o preço sobre lucro em inglês. Então a gente pode ver que mesmo essa empresa excelente, que foi entregando resultados cada vez melhores ao longo do tempo, ela nunca chegou nem perto daqueles valores astronômicos de PL que a gente está vendo no Banco Inter. Então aqui no gráfico, a gente está vendo que ela está mostrando os maiores valores de PL atualmente, talvez aqui tenha sido um valor maior, mas está na casa dos 35, 40, 50, bem longe daqueles acima de 600 que a gente viu no Banco Inter. E agora, antes de eu te fazer um resumo com tudo isso que a gente viu e apresentar o preço justo que eu calculei para o Banco Banrisul, eu vou te pedir para fazer aquele combo 3C. Curte, comenta, compartilha. Curte e comenta para que o YouTube e eu entendam que esse conteúdo é relevante e vocês querem ver cada vez mais vídeos desse tipo aqui. E também comenta aí abaixo. Qual desses 3 bancos tu acha mais interessante? E por quê? Não quero simplesmente que fale e não justifique a sua escolha. Então tá, então vamos ao resumo. Então a gente já viu que o Banrisul é o que mais lucra, o Banco ABC ele está um pouquinho parado, e até ele tem tido nos últimos trimestres quedas nos lucros, e ele depende muito do crescimento da economia, né, que vem patinando nos últimos anos. E o Banco Inter é o mais novo e é o que, em teoria, poderia se esperar um maior crescimento. Afinal, é muito mais fácil tu dobrar de tamanho quando tu é pequeno do que tu dobrar de tamanho quando tu já é muito grande. Pensando em tudo isso, então me pareceu mais interessante olhar para o Banrisul e fazer um cálculo de preço justo dele. Mas antes de mostrar aqui os números, eu preciso alertar algumas coisas para vocês. Primeiro, não é de nenhuma maneira uma recomendação de compra. Eu não sou analista certificado para poder fazer algum tipo de recomendação, é apenas um conteúdo educacional de uma estimativa que eu fiz. Vocês têm que ter em mente que qualquer processo de valuation, o valor que a gente vai achar de resultado final, ele varia muito de acordo com as premissas. Felipe, como assim premissas? Tá. Explicar o modelo de Gordon com calma e com todos os detalhes ia deixar esse vídeo muito mais longo. Então aqui eu só vou te dar uma explicação mais rápida e resumida. Mas se tu quiser ver algum vídeo sobre essa temática, deixa aí embaixo que com certeza eu faço para atender esse pedido. Então, o modelo de Gordon, como é que ele funciona? A gente projeta quanto de dividendo vai ter aquela empresa no futuro e traz a valor presente. Então, a gente já pode entender que se eu achar que uma empresa vai crescer os seus dividendos a 4%, eu vou achar um valor de preço justo muito menor do que se eu achar que a empresa vai crescer os seus dividendos a 10%. E sobre essa questão de trazer a valor presente o dinheiro, eu sei que às vezes pode ser meio complicado de entender, mas deixa eu só te fazer 2 perguntas.
Tu acha que o dinheiro tem o mesmo valor ao longo do tempo? Tu acha que R$100 hoje é a mesma coisa do que R$100 no futuro? Deixa eu fazer uma oferta aqui para ti. Se eu pedisse para ti me emprestar R$100 e eu te garantisse, tu não tivesse dúvida disso, que eu vou te retornar R$110, tu aceitaria? Parece um excelente negócio, mas tu tem que ler nas letras miúdas do contrato quando eu disse que eu ia te devolver esse dinheiro. Porque se eu pego R$100 emprestado de ti hoje e eu me comprometo a te devolver R$110 daqui a 10 anos, esse foi um péssimo negócio para ti. Porque mesmo a taxa Selic, estando na nossa mínima histórica, se tu pegasse esses R$100 e aplicasse na taxa no Tesouro Selic, por exemplo, ao final de 10 anos, tu ia ter muito mais do que R$110. Então isso mostra que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. É não só importante saber quanto tu vai receber, mas quando tu vai receber. Então, para trazer o valor futuro para valor presente, eu tenho que usar uma taxa de desconto. E variando essa taxa, o valor que a gente acha de preço justo também varia. Então, após todos esses avisos, eu não sou analista, que não é recomendação, que os valores de preço justo podem variar muito de acordo com as premissas que cada um adotar, eu vou mostrar para vocês aqui a tabela com os preços justos que eu calculei. Como assim, Felipe? Eu estou vendo um monte de valor aqui, não era um preço justo? Então, na metodologia que eu utilizei, eu fiz mais de uma estimativa, eu fiz cenários, porque o futuro é incerto, ninguém tem certeza do que vai acontecer com a ação do Banrisul no futuro, quanto que vai crescer esses dividendos, se é que eles vão crescer. Então aqui, ó, se os dividendos do Banrisul crescessem 5% e a taxa de desconto utilizada fosse 14,8%, o preço justo do Banrisul na data que eu calculei seria esse. Se o crescimento fosse 7%, para essa mesma taxa de desconto, o valor justo seria esse, e assim sucessivamente. Então a gente pode ver que conforme a taxa de desconto aumenta, o valor do preço justo cai, conforme o crescimento estimado dos dividendos aumenta, o valor do preço justo aumenta para o mesmo nível de taxa de desconto. Então, após fazer essa análise desses cenários, eu olhei e achei que eu deveria fazer uma compra aqui. Porque eu fiz uma compra a 11,93. Vocês podem ver aqui nos meus cenários, se eu assumir que esses preços justos estão certos, eu comprando a 11,93, só em uma situação, a situação, digamos assim, mais pessimista dessa minha estimativa, onde o crescimento é o menor e a taxa de desconto é a maior, eu estaria comprando a ação por um valor menor do que ela valeria. Em todos os outros cenários aqui, se eu assumisse que eles estão corretos, eu estou comprando a ação com um desconto, nem que seja um desconto mínimo, conforme essa estimativa aqui. Então eu fiz a compra do Banrisul ali nesse dia 29 de setembro de 2020. E olha o que aconteceu. No dia 22/10, o preço da ação estava 13,16. Então isso deu uma valorização de 10,31% até o fechamento do dia 22 de outubro. Espero que tenham gostado dessa segunda parte desse vídeo. Eu sei que essa parte de Gordon, valor presente, taxa de desconto, eu expliquei um pouquinho mais rápido, mas era para que esse vídeo não ficasse maior ainda do que ele já ficou. Mas deixa tuas dúvidas aí no comentário, que é muito mais eficiente eu saber qual é a tua dúvida específica, que aí eu consigo te ajudar de forma mais eficiente. Eu acho que essa minissérie vai ter 3 partes, então a próxima parte vai ser a última. Então um abraço e até a próxima.